Fala pessoal, para quem me acompanha no Instagram, sabe que há muito tempo eu venho comentando de uma crise que ainda não acabou, uma crise mundial, uma crise ainda está por vir. Essa é uma opinião minha, é uma opinião do Marcelo. E hoje eu quero trocar uma ideia, quais foram um dos motivos que me fez vender boa parte da minha carteira, por qual é a minha preocupação e por que eu tenho o sentimento de que algo ainda está por vir. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha. Ativo no Instagram, como eu disse, me siga lá. Todos os dias eu falo alguma coisa relevante ao mercado financeiro. Pessoal, durante algum tempo a gente tem os indícios ou a especulação de que o mercado financeiro vai entrar em colapso, o mercado financeiro vai entrar em crise, os Estados Unidos está próximo de uma recessão mundial, e a gente tem indícios muito fortes de que esse cenário ele está próximo de acontecer. E é óbvio, eu estou falando não só pelo day trade, eu estou falando de maneira geral, ou seja, de todo mundo que está investindo no mercado financeiro, para quem é realmente investidor e não apenas o especulador, que a gente precisa se proteger. E aí eu vou contar a história que eu conto sempre da crise de 2008, no qual eu não fiquei atento a todos os detalhes, a todos esses acontecimentos, a todos esses pormenores que no final das contas me fez simplesmente perder todo o meu capital. Então nesse vídeo eu quero trocar essa ideia, eu quero bater esse papo para que vocês se protejam. Quem tiver fundos imobiliários, quem tiver ações, eu não estou dizendo que é para você vender ou comprar, não estou dizendo nada disso, mas que vocês fiquem atentos. Eu, por exemplo, vendi 90% da minha carteira ou até mais, e para que eu botei tudo numa renda fixa, numa renda protegida. E por que eu fiz isso? Vamos ao comportamento, vamos ao que está acontecendo em relação ao Brasil e depois em relação ao mundo. Em relação ao Brasil, ele foge um pouco do estereótipo mundial de que está todo mundo em crise e que o Brasil está numa fase um pouco mais avançada de que está reduzindo a taxa de juros, ou seja, o Brasil entra numa contramão mundial, onde todos aumentam a taxa de juros, todos ventilam ou se preocupam com a inflação, e no Brasil é como se a inflação não tivesse numa alta, ou seja, estivesse estagnada, e aí a gente tem aí o conforto de reduzir a taxa de juros. É óbvio, eu não sou economista, só que o controle da taxa só para vocês entenderem, a taxa de juros, se ela reduzir, se a taxa de juros chegarem a patamar maior, ela não pode ser na contramão de uma inflação alta, ou seja, o equilíbrio dessas duas partes, que é a taxa de juros baixa, a taxa de Selic baixa, junto com uma inflação controlada, é o ideal para qualquer país. A gente tem aí a expectativa de que no Brasil a gente está com uma inflação controlada e por isso está reduzindo a taxa Selic mês a mês. Pronto. Isso seria o cenário ideal, mas quando você compara ao mundo, compara a outros países, a gente tem os Estados Unidos enfrentando uma inflação galopante. Eu vou até colocar aqui, dados do último payroll que deu na sexta-feira de outubro, a primeira sexta-feira de outubro, gerou mais emprego. Ah, Marcelo, mas isso não seria ideal, não seria perfeito? Sim, ele é perfeito, não tenha dúvida disso. Só que aumentando a demanda de emprego, aumenta a demanda, a oferta de emprego em termos de valor. Aumentando a oferta de emprego em termos de valores, automaticamente você aumenta a inflação, porque circula mais dinheiro na economia. Então a atenção que a gente precisa ter, isso acontece na maior economia do mundo, isso acontece na Europa, isso acontece pelo mundo afora. A gente tem a China enfrentando problema com inflação, a gente tem os Estados Unidos enfrentando problema com inflação, a gente tem a Europa enfrentando problema com a inflação. Em relação à minha carteira, eu tenho reduzido mês a mês, ou seja, já tive ganhos de 6, de 7 mil
ao mês. Hoje eu reduzi para 2, para 3. Eu tenho reduzido mês a mês. E esse sentimento de eliminar minha carteira, colocar na taxa Selic e pagar lá 1% sem ter risco nenhum, ela vem acontecendo desde novembro do ano passado. Eu venho falando, eu venho trocando essa ideia, principalmente no Insta, que eu não estou confortável com a política que está acontecendo mundialmente, a política econômica mundialmente. E aí, é claro, não sou dono da verdade, não acho que... Eu não estou dizendo para vocês que vai acontecer, mas eu tenho o receio muito grande de uma recessão. Vários especialistas, vários economistas falam-se de uma recessão muito parecida com a de 1987, muito parecida com a de 1929. E estudiosos falam que foram crises absurdas. Eu não operava nessa época, mas muito menor, muito maior do que a de 2008. 2008, e olha que 2008 que eu vivi, 2008, ela era incomparável. Em 2008 eu operei, perdi toda a minha grana, e todo o cenário, ele é um cenário muito, a gente precisa ficar muito atento, principalmente pelo comportamento do mercado. O mercado demonstra um crescimento, isso normalmente acontece, demonstra uma euforia, principalmente agora, vai entrar no rally de final de ano e daqui a pouco começa a estancar um monte de crise. A gente está enfrentando guerra na Ucrânia, enfrentando guerra agora em Israel, espero que isso acabe logo. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento. Quer viver do mercado? Diversifique, ok. Quer viver do mercado? Fique atento ao que está acontecendo no mundo. Quer viver do mercado? Cara, pegue o seu dinheiro, boa parte dele, proteja. Viver do mercado não é ousar para ganhar R$1 milhão, para ganhar 20 mil num dia. Não é isso. Viver do mercado é você saber ter uma boa educação financeira para poder exatamente chegar aonde você quer, aonde você precisa, de ter uma boa rentabilidade. Eu tinha bons dividendos, eliminei todos eles, fiquei lá com uma carteira muito reduzida para que eu possa ir construindo isso aos poucos. Meu planejamento, sempre tem um plano, eu sempre faço um planejamento. Meu planejamento é que eu reconstrua essa carteira em 2024, fazendo ela devagarzinho, pouco a pouco, ativo por ativo, dependendo do comportamento não só do Brasil, mas sim mundial. A gente está enfrentando, outro dado importante, a gente enfrenta hoje muitas empresas em recuperação judicial, fechando lojas, o varejo passa por uma crise, Saraiva entrou em falência, Tokstok fechando loja, Magalu e Via Varejo, cara, valendo 50 centavos. A gente enfrenta uma crise muito forte em relação ao varejo e isso é um indicativo muito ruim. Então, cara, antes de você fazer qualquer investimento em qualquer fundo imobiliário, em qualquer ações, fique atento a esses detalhes. Principalmente se for fundo imobiliário. Se você for investir em fundo imobiliário porque dá bons dividendos, ver quais são o segmento dele. É logística, ele está ligado ao varejo, cuidado. Então fique atento a esses detalhes para que você não seja pego de surpresa. A taxa Selic caiu, vai ser bom para o varejo. Pode ser que sim, mas pode ser que esse momento seja tarde demais. Pode ser que a gente tenha quebra de varejo, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que tenha quebra de varejo e você seja pego de surpresa, como aconteceu na Americana. Ainda bem que eu não tinha nenhum fundo imobiliário ligado à loja Americana, não tinha ações da loja Americana, mas se tivesse eu tinha perdido todo o dinheiro, porque no dia da quebra, no dia que aconteceu o problema das lojas Americanas, ninguém conseguiu vender os seus ativos porque ela ficou em leilão o dia inteiro. Então proteção de capital, proteja seu dinheiro, fique atento ao que está acontecendo, fique atento ao movimento do mercado. Não fique simplesmente limitado ao que está acontecendo naquele seu ativo. E todo o cenário é um efeito cascata. Se der problema no varejo, ele está ligado ao seu fundo imobiliário. Se der problema no varejo, ele está ligado à carteira de ações que você tem, porque ele puxa tudo para baixo. Outra coisa, crise no petróleo. Essa guerra, se ela se estender para Israel,
ela pode ser que tenha pode ser que afete um pouco mais a crise no petróleo. Então, mais uma atenção, mais um ponto de atenção em relação à inflação. Um dos maiores indicadores de inflação é o setor petrolífero. Então, a gente precisa estar mais atento ainda. Então, falando da inflação, eu sei que é um vídeo que poucos veem. As pessoas querem ver resultado, querem ver operacional, querem ver setup. E aí eu sei que esse vídeo vai ter pouca visualização, mas eu quero que vocês entendam, espero que quem veja entenda o recado que eu quero dar em relação ao que está acontecendo no comportamento no mundo. Beleza? Mais uma vez, Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. No link dessa descrição, no link desse vídeo, cara, tem o parceiro do canal, que é a Euroinvest, uma mesa proprietária, com planos incríveis. Não perca tempo, 45 dias para passar numa prova, a prova parcelada em até 10 vezes, cara, realmente muito fácil de você passar, não é nada impossível. Espero que vocês tenham um bom dia, bons treinos e fui!